bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan News Jaboticabal. Está entrando no ar mais um programa no Campo das Ideias. São 10 horas e 1 minuto. E nessa manhã, com bastante calor, uma manhã bastante quente, nós iremos receber 3 convidados para tratar de um assunto de interesse da população. Nós vamos falar de chikungunya, nós vamos falar de dengue, nós vamos falar de H1N1, que é um assunto que está tirando o sono, como disse o Fernando, que é um dos nossos convidados agora há pouco nos bastidores. Sai agora a preocupação com a chikungunya, com a dengue, e agora entra o frio e começa a preocupação com H1N1. Inclusive, até a Igreja Católica está passando uma recomendação para que não tenha aperto de mão e abraços durante as missas, né, para vocês terem uma ideia da importância desse assunto. E nós iremos receber nessa manhã, o Fernando já está nos nossos estúdios, Fernando Aurélio Arrobas Martins, coordenador da Vigilância Sanitária. Estamos aguardando a chegada da Maura Guedes Barreto, que é da Vigilância Epidemiológica. Nós convidamos a Maria Angélica Dias, da Vigilância de Vetores, e também a Iraci Bélia Marques, coordenadora da UPA. Nós vamos retratar bastante sobre a UPA. O Fernando já adiantou que provavelmente a Maria Angélica Dias, da Vigilância de Vetores, não poderá vir, porque hoje tem um mutirão. Em que bairro? Parque 1º de Maio? Não, Zagalo. O Zagalo, né? Principalmente o Zagalo. E os voluntários, a turma, que tinha um contingente estimado em 40 pessoas, infelizmente só compareceram por volta de 20 e estão fazendo aí um mutirão com os funcionários e provavelmente a própria Maria Angélica vai ter que estar indo encabeçar esse trabalho. Se ela se ausentar, mais que justa a sua ausência, porque a causa é nobre. Dentro de instantes, iniciaremos nosso bate-papo com Fernando Aurélio Arrobas Martins e com Maura Guedes Barreto. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Pé de Batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário, profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue.
Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria, a única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. E inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos. Fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5. Porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Estamos de volta, são 10 horas e 9 minutos. Estamos aqui recebendo a Maura Guedes e o Fernando Aurélio. Muito bom dia a todos. Pessoal, uma notícia fresquinha aí para o pessoal, para os estudantes, né? Quem tem filho estudante, quem tem parente estudante, que houve aquele aumento, né? No preço das passagens. E ontem eu estive conversando com a Renata Bressan, que é proprietária da Jabotur, que é a empresa responsável pelo transporte, e ela me disse que estão sendo feitos alguns acordos entre ela e o vereador Serginho Ramos e o Júnior De Vito, para que consigam minimizar um pouco esse preço. Na realidade, não estou aqui para defender nem a empresa e nem o órgão municipal, mas houve um repasse do órgão municipal que ele não havia feito, que não haviam feito faziam 3 anos. Ou seja, vem essa cacetada aí, né, que infelizmente está todo mundo apertado esses tempos, né, tempos difíceis, e acabou prejudicando para os estudantes. Mas assim, a Renata se manifestou disposta a estar conversando com quem quiser ir até o escritório dela. Ela marca a reunião, se for preciso, e ela está sendo muito transparente em estar ouvindo os estudantes, tá? Ela como proprietária da empresa, porque ela afirmou que ela é a que menos quer que a empresa se manche perante a população. Vai ter aquele desconto, parece que de pontualidade? Vai ter desconto de 15%. Sobre pontualidade. Ainda não é o que os estudantes esperavam, Você chegou a perguntar para ela sobre as cotas sociais, se vai ter? Porque tem gente que não tem condições de pagar nem aí isso. Já não compete a ela, mas ela falou assim que a prefeitura anualmente está cortando as isenções para as pessoas que não têm condições. Aí tem que procurar a prefeitura. Então, assim, é que é complicado porque por muitas vezes a empresa tudo bem, quando ela assume um compromisso, ela tem que se responsabilizar, mas muitas vezes não é responsabilidade da empresa, né? Então, eu gostaria que, assim, quem estiver insatisfeito fosse conversar com a Renata e tentasse resolver, tá? Com diálogo, sem violência, sem truculência, tá? Sempre mantendo a civilidade, viu, pessoal? Bom, agora começando a nossa pauta, né?
Primeiramente, vamos focar mais no Fernando, né? Depois a Maura vai estar respondendo. Como que opera, Fernando, a vigilância sanitária em Jaboticabal? Eu sei que, assim, muita gente sabe, mas é bom deixar bem claro o que compete a vocês. Bom dia a todos os radioouvintes e aos colegas aqui, a Maura, a todos vocês. É importante esse seu questionamento, porque a grande maioria dos munícipes não sabe o que é que faz vigilância sanitária em Jaboticabal. Nós temos um universo bem grande de atuação. Nós temos cadastrados no nosso município mais de 1.500 estabelecimentos e ambulantes. A vigilância sanitária tem uma equipe hoje, uma equipe boa, relativamente boa. Se formos comparar os demais municípios da nossa regional, eu tenho a oportunidade de estar sempre nas reuniões do Convisa, que nós chamamos em Ribeirão Preto, na nossa regional, e eu percebo que é uma dificuldade de todos os municípios. E quando analisado o município de Jaboticabal, eu percebo também que a nossa equipe é uma equipe boa, é uma equipe estruturada. Pode ser que nós estejamos um pouco aquém da necessidade, uma vez que, dado ao período que nós nos encontramos hoje de dificuldade financeira, muitos comércios surgiram na informalidade. Muitas empresas foram fechadas, empresas de grande porte, e você pega aí que uma empresa de grande porte, ao fechar, são dezenas, talvez centenas de famílias desempregadas. A exemplo do que ocorreu com a própria Basilar. Perfeitamente, era justamente a Basilar que eu estava me referindo, né? E aí você pega todas essas famílias, da noite para o dia, sem a condição de trabalho e financeira, começam a surgir novos polos, né? Novas fontes de comércio dentro da informalidade. E isso realmente é um risco. Já que você tocou no assunto da informalidade, né, do comércio da informalidade, o Sargento Orlando me ligou agora há pouco, e ele perguntou sobre os coletores de reciclado. Essas pessoas que trabalham na rua, né, que eu até acho bem nobre, porque eles estão contribuindo com a limpeza urbana, né? Esse trabalho que eles fazem é muito importante. Só que essas pessoas muitas vezes elas armazenam esses resíduos de uma maneira assim, inadequada e acaba até contribuindo com a proliferação de mosquitos e outras doenças. Como que a vigilância, a vigilância sanitária fiscaliza e se compete a ela isso, né? E trata essas pessoas, né? Conscientiza essas pessoas. Isso. Nós estamos entrando talvez num segundo momento diferente da primeira questão sua, mas eu prometo responder sobre isso. Eu estava no comércio da informalidade, né? Porque aí você entrou com os catadores de recicláveis, e eu pontuo dentro de alguns minutos essa sua questão. Eu gostaria apenas de que às vezes o rádio ouvinte está esperando a informação do universo de atuação da vigilância, né? Então, essa é uma preocupação muito grande com o comércio da informalidade. Mas vamos lá. A vigilância sanitária hoje, ela trabalha na área de alimentação, basicamente, nas áreas de indústrias, farmacêutica, área médica. Então, para pontuar, são algumas citações, né, porque senão nós nos alongaríamos demais. Na área de alimentação, por exemplo, nós temos mais de 200 bares no município de Jaboticabal. Bares, lanchonetes, restaurantes, pessoal que faz alimentos preparados para consumo humano. Nós temos as indústrias, né, como era a Basilar, por exemplo. A área da alimentação ela é uma área bastante extensa. Ô Fernando, mas explica para ficar bem claro para o ouvinte, quando o fiscal chega num estabelecimento desse, qual que é o papel dele, o que ele cobra? Eu estou te falando isso porque esses dias eu estava acompanhando até minha mãe, que eu até acho louvável o que está acontecendo, tomara que seja no país. Em Barrinha, a vigilância tem cobrado até laudo de potabilidade da água, da caixa d'água, e o laudo de desinsetização e desratização. Eu queria saber o que o fiscal chega lá de forma objetiva, num trailer, num bar, num restaurante, o que ele cobra, o que ele olha, o que compete a ele? Certo. Nós temos algumas legislações pertinentes à área de alimentação e, de acordo com o local ou estabelecimento, existem regras. A regra que está pertinente a um trailer, que é um serviço ambulante de alimentação, ela não se equipara a uma regra, por exemplo, de um restaurante, apesar de elas serem quase que coincidentes, né? Mas vamos falar de uma forma geral.
Toda a parte de ratização, desetização, toda essa parte de empresas que são contratadas para esse tipo de serviço, sim, é cobrada. Além disso, a questão da caixa d'água, a limpeza da caixa d'água, não é bem um laudo da água, não é isso. Tá? Eu acho que se alguém passou essa informação, é uma informação um pouco equivocada. Não, a informação da potabilidade fui eu que passei. O que eles exigem, estou falando em barrinha, que eu não sei. O que eles exigem é um laudo da empresa constando que ela fez a limpeza, qual é a empresa, qual é o responsável técnico pela empresa. Esse é o laudo que eles fazem. Isso é preciso, sim. Não só essa questão, como se a gente tiver em alguns locais o próprio uso do ar-condicionado, também a manutenção do ar-condicionado. Então são equipamentos, são, digamos assim, periféricos que garantem a sustentação da saúde. Mensal do ar? Ou qual que é a periodicidade do ar? Não. A periodicidade normalmente do ar ele é anual ou semestral, né, de acordo, depende do equipamento. Né? A caixa d'água, sim, é uma periodicidade de 6 em 6 meses, talvez até de 1 ano. Isso depende muito do volume, depende muito do local, depende muito daquilo que a legislação prevê. Mas para responder, é pedido sim, nós fazemos esse tipo Você tocou num assunto importante. Se você pegar uma rede de franquia, como é o caso do Ibis, que tem em Jaboticabal, a própria Cor tem um programa de manutenção preventiva, que é o PMP, e ela exige, por uma convenção mundial, que seja entregue o laudo mensal. Então, feito mensal do ar-condicionado por conta de bactérias que já causaram até morte. Não sei se o termo é bactéria, Maura... ou algum fungo. São bactérias e fungos, né? E é exigido mensal. A gente até brinca que às vezes uma rede que nem o Ibis, a gente tem em Jaboticabal, ele concorre de forma desigual com os outros, porque ele tem um protocolo de exigências que as outras redes não têm. Então, por exemplo, outras redes hoteleiras faz uma vez por ano, se faz em todos, e aí você tem um custo extremamente diferente, né? Mas... Então, os nossos agentes, eles são capacitados no município de Ribeirão Preto, que nós chamamos de GVS, que é o Grupo de Vigilância Sanitária, que é o nosso polo regional. Então, para os estabelecimentos de alimentação, existem legislações, principalmente a chamada CVS 5. Nós nos baseamos principalmente nela, que prevê tudo isso. Prevê, por exemplo, um manual de boas práticas do local, prevê o atestado de vacinação dos funcionários, prevê, em caso de restaurante, não sei se vocês repararam aqui no município de Jaboticabal, está acontecendo uma mudança muito favorável com relação à pista quente e pista fria. Perfeito. Jaboticabal começou a cobrar, nós assumimos essa responsabilidade de começar a cobrar o fechamento das pistas. Você pode ter visto aqui no shopping que já aconteceu isso. Eu vi no Ponteio também, eu vi no Rio Mar. No Rio Mar, recentemente eu estive lá e realmente ficou muito boa. Então o pessoal está atendendo. Nós tivemos uma reunião porque assim, André, no início a gente sempre cai naquele problema, que se você vai em Ribeirão, você vê absurdos em Ribeirão. E de repente os nossos superiores que são de Ribeirão nos cobram coisas aqui que lá não acontece. Mas depois dessa reunião que tivemos com os meninos aqui permita-me dizer meninos, né, que é assim que eu me refiro a eles, os nossos agentes, o que prevê a legislação? Prevê que seja fechado. É fechado? Aplique-se. Agora, o importante é você ter bom senso. Tem que ter bom senso. Eu acho que você vai passar a exigir um artigo da legislação, que é importante. É por demais importante. Então vamos começar a fechar essas pistas, tanto a quente como a fria. Vamos isolar o alimento do meio ambiente? Vamos. Então tá bem. Qual é a legislação? CVS 5, tá aqui. É obrigatório. Mas vamos usar de prudência. Quanto fica para fazer isso? 2, 3, 5 mil reais. Nós sabemos que não é barato. Então, o que a vigilância faz, eu acredito que dentro de uma condição interessante, é negociar com o local uma cronologia de adequação. Então, olha, apresenta-se para a vigilância um pedido. E em cima daquilo que é apresentado, nós aceitamos ou não. Existem exageros. Né? Nós recebemos em alguns restaurantes aqui do município o pedido de 1 ano para fechar. Eu acho que isso daí realmente é um tanto quanto... Isso que você tocou é importante, porque já está um caos ser empresário nesse país. Sim, perfeito. Por várias razões, pelas razões econômicas. Você pega qualquer procedimento que você tem nos órgãos públicos, e eu estou falando de Jaboticabal, mas não é só a Prefeitura de Jaboticabal, é uma burocracia tremenda, e aí depois ainda tem o órgão punitivo. Aliás, eu falo que o governo ele é excelente nas 3 esferas para fiscalizar e cobrar
que o contribuinte, que o empresário cumpra o seu papel. Eu gostaria muito de ver o município, o Estado e o governo fazendo a mesma coisa que ele cobra. Aí a gente teria uma sociedade bastante interessante. Fernando, nós temos nosso primeiro intervalo e voltando, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa questão da relação dos fiscais com os órgãos. Nós temos também que comentar a pergunta que você vai ter que responder do nosso ouvinte, que o André Felipe fez. Você comentou nos bastidores, eu achei bastante interessante o problema que está ocorrendo e afeta a sua área, na entrada para a gente fiscalizar como é que está aí a questão dos focos de dengue e tudo mais. Tem uma turma que não deixa entrar, tem uma turma que compra imóveis e não cuida. Então nós vamos repercutir isso após o intervalo. Okay. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento TNY Esportes, Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Auto Posto Portal da Nova, Dedete Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Sai, Zika! A Zika é uma doença séria, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ela pode afetar os adultos e principalmente nossos futuros bebês. É preciso muita vontade, mas sobretudo, muita informação para combater a Zika. Só podemos acabar com a doença combatendo o mosquito. Saiba como evitar o Aedes aegypti. Proteja-se. Acesse unimed.me/SaiZika e saiba mais. Unimed Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Collor. Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LTCAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Auto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência MPM. Auto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341.
DDT Inseto, tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água, e conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto, eficiência máxima no controle às pragas, respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal, especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Colchões Ortobon, colchões de espuma de diversas densidades e colchões de molas, camas box de diversos modelos, além de travesseiros, capas e protetores, produtos com até 5 anos de garantia total e mais, conjuntos box de molas casal a partir de R$ 1.199. Isso mesmo, apenas R$ 1.199. Colchões Ortobon, sob nova direção em Jaboticabal, na Rua Rui Barbosa 909, telefone 3203-9012. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta, são 10 horas e 27 minutos. Bom, Fernando, eu gostaria que antes de que você respondesse a pergunta feita pelo André, você respondesse a do nosso ouvinte, que também é uma pergunta que está em pauta sobre a proliferação do mosquito, né? Que na verdade o foco de ter trazido profissionais da saúde aqui é a questão dessas doenças aí que estão tirando o sono da população. Então, como que vocês fiscalizam e auxiliam essas pessoas que coletam reciclado no armazenamento, que, né, para não acarretar problemas de saúde pública, né? Perfeito. Esses catadores de reciclados, hoje também nós percebemos, como dissemos alguns minutos atrás, aumentou demais, né? É a tal da economia informal. Então, hoje eles saem para as ruas do nosso município. De certa forma, é um grande auxílio para manter as ruas da cidade limpa, né? Eles estão auxiliando nesse sentido, não só a questão das vias públicas, mas dos próprios lixos que nós produzimos na nossa residência. O grande problema é que, por se tratar de pessoas mais simples, eles não têm as informações devidas de como armazenar vamos chamar assim, desses recicláveis, né? E o mais importante é que quando nós vamos, enquanto vigilância sanitária, seja em inspeções de rotina, sejam inspeções de denúncia, num primeiro momento é verificar o que é que está sendo efetuado, como está sendo efetuado, porque o principal dos reciclados, eles estarem bem acondicionados e longe da chuva. Eles não podem estar propiciando a formação de criadouros do mosquito da dengue. Então eles têm que estar em lugares cobertos e acondicionados, talvez em bags ou em sacos de lixo devidamente fechados. Então todas essas orientações são dadas. O que nós percebemos, na grande maioria dos casos, é que pessoas bastante simples, elas até acatam, né, num primeiro momento, mas a reincidência ela é muito grande. Então é um trabalho recorrente da vigilância sanitária. É um trabalho que não para. Mas eles não manifestam resistência quando vocês vão abordar? A grande maioria deles não, permite a nossa entrada, principalmente os catadores de reciclados, né? A grande maioria. Nós encontramos resistências em alguns. Lamentavelmente, são algumas pessoas portadores de algumas patologias psíquicas, algumas pessoas que têm uso de drogas lícitas ou ilícitas, pessoas que você chega e percebe que estão perfeitas e altamente alteradas, né, por questões de ingestão de drogas, né, de química. Então nós percebemos que nesses casos nós temos que tomar um cuidado maior. Mas eu diria que não são todos os casos, não. Acho que a maioria dos casos recebem-nos, né, nós orientamos. Em casos mais dificultosos, nós lançamos mão do nosso instrumento de punição, que são os autos de infração e imposição de penalidade, mas nós temos que ter bastante coerência, porque como é que eu vou lançar uma imposição de penalidade, uma multa, para o indivíduo que ganha 8, 7 reais por dia? Por dia. Aonde está não é nem questão de bom senso,
qual o objetivo dessa multa, né? Então, existe a imposição de penalidade? Claro que existe. Ela é usada? Sim. Ela é usada onde ela é pertinente. Em alguns casos como esse, André, você percebe que você não vai chegar ao resultado, é muito melhor a conscientização do morador, mesmo que por várias vezes, né? Ou então ao próprio auxílio da Secretaria de Obras, que muitas vezes nos auxilia, que é ir até o local, em determinadas condições, junto com a Secretaria de Ação Social, nós conseguimos efetivamente resolver o problema de imediato. Eu falo, e aí não é nenhuma questão sua, nem vou te pôr nessa saia justa, mas esse é um ano bom para debate com os pretensos candidatos a prefeito, porque o foco do problema, isso aí é uma medida corretiva, medida preventiva para tudo isso que eu vejo, da pergunta do Orlando, que o André Felipe fez, é você incentivar e desenvolver e aplicar no município uma cooperativa de catadores, de uma forma mais humanizada, organizada, que eles realmente tenham rendimento, Eu acho que a gente precisa trabalhar essa conscientização. Aí é um trabalho da prefeitura, com a Reusa e outros órgãos aí, para a gente poder humanizar mais esses indivíduos, porque fica o dia inteiro carregando essa carrocinha deles para ganhar R$7 por dia. Até porque eles poderiam ser contratados, né, por essas empresas de reciclagem e ganhar mais do que eles ganhariam trabalhando assim. Eu gostaria de pontuar que esta é uma questão que deve ser realmente debatida, mas eu não posso deixar de mencionar que não nesta atual administração, mas em outras administrações, eu cheguei a executar um trabalho muito sério no município de Jaboticabal, pontuando locais, indicando locais para a criação de entrepostos de recebimento desses reciclados. O que isso levaria? Todo lixo recolhido por esses catadores do dia não iriam mais em nenhum momento para sua residência. Eles seriam levados nos entrepostos, seriam devidamente cadastrados, pesados, eles teriam uma planilha com o nome da pessoa, para que depois, então, semanalmente, acredito eu, que seria o ideal, semanalmente eles fossem pagos pelo serviço. Então, se nós conseguíssemos esse tipo de projeto que eu apresentei, já tem um certo tempo, infelizmente não vi, fantástico, né? Mas assim, se criássemos esses entrepostos, fica aqui a sugestão. Até porque, Fernando, o problema deles ganharem muito pouco é que você tem o atravessador. Então, quando você não tem a figura do atravessador, porque quem ganha o dinheiro é o atravessador. Então, quando você não tem a figura do atravessador e esse atravessador passa a ser um agente público, ou a própria Reusa, que é uma empresa que presta serviço, o rendimento vai todo voltar para a comunidade. Então, eles vão conseguir ter... Agora, é um trabalho que, se você pensar assim, é como o comércio, né? Eu vejo que as pessoas, às vezes, abrem um comércio, daí 4 meses ela fecha. Não deu resultado. O Brasil tem esse mal. Então, você começa um projeto desse, é educação, né, Mauro? Você que está na saúde, está na educação também. Quer dizer, no Brasil a gente precisa entender que educação é um processo que leva gerações. Então, a gente tem que começar e não paralisar, continuar o projeto adiante, né? Mas, Fernando, ficou bem esclarecido. Para a gente fechar a sua pauta da vigilância, eu queria só voltar um pouquinho na sua fala anterior em relação a essa pergunta que o André Felipe fez. O que é punitivo com multa de imediato? E você tocou num assunto que me clareou bem, quer dizer, André, a gente precisa punir às vezes porque é uma questão de risco ao consumidor. Eu queria que você repercutisse um pouquinho disso. Nós temos aquele munícipe que ele age dessa forma por falta de educação, digamos assim, que ele não foi instruído para isso. Mas nós encontramos pessoas extremamente instruídas fazendo muita bobagem. Lamentavelmente, você pega bairros nobres da cidade e pessoas que teoricamente são instruídas, têm uma residência até relativamente boa, e é onde nós encontramos muitos problemas. Encontramos larvas em piscinas. E só tem piscina em casa quem pode. Então, hoje nós encontramos muitas dificuldades, muitas não, mas nós encontramos dificuldades no momento da fiscalização. Tem pessoas que simplesmente não querem permitir a entrada do fiscal dentro da sua casa. Por que não? Eu tenho medo, de repente, esse fiscal ele é um bandido disfarçado, ele tem credencial. Os nossos fiscais... outra coisa, liga na prefeitura. Todos os nossos fiscais têm credenciais. Se você tiver alguma dúvida, você liga na prefeitura e fala, fulano de tal, diz que trabalha em tal órgão, confere. Deixou o indivíduo entrar. É um bem para ele. No comércio acontece isso também? Também, lamentavelmente também, mas um pouco menos, né? Porque normalmente nós fazemos essas inspeções, principalmente no comércio, mais de denúncia, né? Principalmente denúncia. Às vezes você pega um estabelecimento comercial e no fundo do estabelecimento decidiu fazer um estoque, deixou lá garrafas ou latas que usaram
pintar o comércio, ficou lá abandonada, né? E às vezes as pessoas dos edifícios que moram no entorno visualizam esse problema lá de cima, né? Então nos comunica e nós vamos no local. Às vezes nós encontramos uma certa resistência, mas... Aqui no centro empresarial acontece muito isso, né, Matheus? É onde, né? Porque aqui a gente tem tudo vidro, você tocou num assunto importante. Então onde a gente olha, o pessoal chega e fala, não, aquela piscina... Olha ali, né? Não é, cara? A piscina, aquela piscina tá cheia. Tem um lugar aqui na frente que a gente precisava mostrar para você, porque já faz uns 3 anos e não se for referente a uma piscina que é situada aqui hoje onde a Delegacia da Mulher, o assunto está sendo devidamente tratado. Está tratando já. Sem preocupação alguma. E daí eu não deixo os fiscais entrarem, né? Até porque é importante deixar claro para o nosso ouvinte que o fiscal que vai nas casas para ver se tem foco de dengue ou não é diferente do fiscal que vai no comércio. Não, o da vigilância. Às vezes é o mesmo? É o mesmo. Mas no caso, se for denúncia. Não é aquele da preventiva, que vai lá... Não. Que vai lá pra... Aí são outros fiscais. São os fiscais. Existem os fiscais da vigilância de vetores e zoonoses, existem os fiscais da vigilância sanitária. Fernando, eu, por exemplo, se eu vou em um estabelecimento comercial e eu tenho uma intoxicação alimentar, ou eu vejo, por exemplo, sei lá, tem gente que eu já vi na televisão que teve assim, o desprazer de ver uma larva, um inseto, não sei... Cabe ligar, então, a vigilância sanitária. Cabe de imediato. De imediato, porque essa questão do local e do acontecimento, do fato, né? Hoje você encontrou uma alarma, mas daqui uma semana você decidiu ligar na vigilância. Aí você não tem a prova. Nós não temos o... Agora, você tem o fiscal, é importante essa pergunta do André Felipe, você tem o fiscal na vigilância diuturnamente, vamos colocar assim, de prontidão aí para uma eventualidade, como acontece no som? Nós temos os fiscais que têm todas, como eu disse, as fiscalizações de rotina, né, que já são, mas mediante uma denúncia grave como essa, nós localizamos o fiscal que está mais próximo ou que está realmente fazendo uma fiscalização de menor grau de importância e deslocamos o fiscal. Mas vamos imaginar que eu tô jantando 9h30 da noite. Você tem o fiscal nesse horário ou não? O horário noturno ele é um pouco mais dificultoso. Porque né? No som tem, né? Sim, no som tem. Mas é assim, André, a vigilância sanitária estará fechada à noite. Ok. Tá? Então, a localização desse fiscal noturno é que vai se tornar um pouco mais dificultosa. Tá? Mas, se for possível, mediante uma denúncia como essa, certamente nós estaremos indo até o local. E Pois não, pode falar. Desculpa, o Fernando, e você já teve caso, por exemplo, de grave assim em Jaboticabal? Não precisa citar o lógico. De denúncia nesse sentido? De rato, assim, essas denúncias cabulosas mesmo, assim, essas coisas. Porque assim, às vezes tem um restaurante que só precisa melhorar um pouco a limpeza, tem um que só precisa esterilizar melhor os talheres, mas tem uns, por exemplo, que eu estava até comentando com a Maura aqui, que eu acho um desrespeito você se submeter a servir uma comida com bichos pro na público. verdade, que fique bem claro, a vigilância sanitária, devido a essa demanda que nós temos pactuado com o Estado uma inspeção anual. Você vai, faz a inspeção, deixa tudo certinho, deixa tudo aquela que libera o alvará de funcionamento. Isso. E depois tem essa rotina todo ano também, mesmo que tenha o alvará, porque na área da alimentação, o alvará ele não tem validade. Tá? Você tirou o alvará em 2013, por exemplo, você não vai renovar em 2014, 2015, ele é renovado automaticamente. Só que ele renova a partir da liberação da vigilância sanitária. Nós temos que ir até o local e fazer a inspeção. Então nós fazemos uma inspeção anual. E o que acontece muitas vezes, você vai, faz a inspeção anual, autua o estabelecimento, fica tudo em ordem, volta. E depois de 1 mês, 2, como nós comentávamos até anteriormente, lamentavelmente o grande erro das coisas não acontecem por causa da estrutura do local, e sim por causa das pessoas que trabalham no local. O local pode ter uma estrutura muito boa, mas só vai aparecer um roedor ou insetos se a pessoa que está trabalhando lá não tomar o devido cuidado. Pode até ter uma estrutura boa, uma estrutura de primeira linha. E se a pessoa não tomar o cuidado, vai acontecer o problema. Fernando, o preparo dos fiscais, você trabalha isso? Coordenando essa equipe, porque sempre tem aquela ideia do fiscal como aquela pessoa truculenta, que chega com um certo tom de arrogância, de prepotência. Você existe esse trabalho? Este tipo de conduta do fiscal, arrogância e prepotência é lamentável. Todos os fiscais eles recebem capacitação, não só na área legislativa, mas na área social. Você tem a lei na sua mão e basta a lei para você trabalhar. Você não precisa da sua arrogância, da sua imposição, porque você tem a lei.
E é um instrumento de trabalho. Lamentavelmente, nós sabemos que existem fiscais, né? Eu não quero falar pela vigilância sanitária, mas existem fiscais em qualquer área de possibilidade fiscalizadora que usam da sua autoridade para serem prepotentes e arrogantes. Eu até peço muito, é muito frequente conversar com os fiscais da vigilância sanitária, porque enquanto coordenador, eu passo a ser, digamos assim, a vitrine da vigilância sanitária. Tudo que acontece lá dentro é o Fernando Arrobas, né? E se eles vão no local e usam da truculência ou da irresponsabilidade, e existe uma certa dificuldade entre o estabelecimento e eles, passa a ser a dificuldade entre o estabelecimento e a vigilância sanitária. Automaticamente é o estabelecimento e o Fernando Arrobas. Então eu acabo respondendo por isso. Eu gostaria apenas, André, de só complementar quando você disse a respeito a gente voltar um pouquinho na questão da dengue, né, da chikungunya, da zika, de pessoas que não permitem a entrada, que nós estávamos naquele assunto. Baseados hoje na medida provisória da Presidência da República, nós encontramos no artigo 1º que fala do ingresso forçado em imóveis particulares que mostrem a característica do abandono. Então já tem da Presidência da República. Nós também temos uma legislação municipal hoje, que é a Lei 4.864, de 11 de maio de 2015, baseado na Constituição Federal. E a Constituição Federal é muito interessante, que tem um parágrafo, um artigo que diz o seguinte: quando nós adentramos em um momento de epidemia, de risco, de alto risco para a população, torna-se prescindível a necessidade de gerar um alvará judicial. O que isso significa? Não precisa de alvará judicial nestes casos. Então, baseado na Constituição Federal, na Lei 8080, na 10.083, que nós temos no Código Sanitário, nós compusemos a Lei 4684 municipal e diz exatamente isso. Se nós formos a um local, a um imóvel, e formos proibidos de entrar, mediante ao momento de epidemia, este indivíduo, né, esse morador, será imediatamente autuado. Ele vai ser multado. Aí você chama a figura de uma autoridade policial para ajudar nessa... Não, na verdade, para este tipo de ação, prescinde também a presença da autoridade policial. Tem que ter. Não precisa. Não tem que ter. Não precisa. Nós temos autoridade para isso. Vigilância sanitária tem autoridade para isso. Mas não tem o risco? Não, eu digo assim, quando a pessoa não permite entrar. Se não permitir entrar, nós não vamos forçar a entrada. Ok. Ele vai ser multado, nós voltaremos para a vigilância, vamos lavrar o auto de imposição de penalidade e aí sim vamos solicitar do Ministério Público o alvará judicial e vamos voltar ao local e entrar aí sim com o auxílio da Polícia Militar e o alvará judicial em mãos. Então apenas dificultou o trabalho, porque ele vai ser multado e nós vamos voltar depois para fazer o trabalho de qualquer forma. E, em casos de imóveis abandonados, característica de imóveis abandonados, imóvel fechado há muito tempo, às vezes fica várias revistas, jornais, você percebe que não está tendo o fluxo humano dentro do local. Então, nesses locais, sim, nós temos também na 4684, e graças a esta medida provisória da Presidência da República, mas principalmente na nossa municipal, porque ela nos dá esse amparo, nós podemos sim fazer o ingresso forçado diante de um imóvel desocupado. Então nós temos ingresso forçado. Aí sim, vigilância sanitária, polícia militar e alguém que possa fazer o entrar, né, quebrar um cadeado ou arrombar um portão. Fazemos tudo que tem que ser feito com a polícia junto, depois fazemos um relatório, fazemos a limpeza do local junto com a ação que já fizemos isso no nosso município há 2 semanas atrás, da Secretaria de Obras, para um caminhão, limpa tudo que tem que limpar e depois o proprietário vai ser visto quem é o proprietário e ele vai receber a cobrança por esse serviço executado. Então, em linhas gerais, Fernando, para a gente liberar, que a gente sabe que você tem compromisso às 11 também, o que você recomendaria a um comerciante? Em casa eu nem digo, né? Não acumular água, é simples assim, não é água só visível, né? Tem que subir também. Principalmente nas calhas, essa é terrível. Principalmente calhas. Mas que recomendação você daria como coordenador da Vigilância Sanitária em Jaboticabal para os comerciantes? Quer dizer, o que em linhas gerais, ele tem que ter, além da limpeza, o que ele tem que ter para estar tudo em ordem? Caixa d'água limpas uma vez por ano, suficiente? Eu acredito que 6 em 6 meses é o ideal. 6 em 6 meses. Desratização, desinsetização? Sem dúvida alguma, a empresa fazendo. Uma vez por ano? Eu não me recordo agora para o estabelecimento comercial, mas eu acredito que seja anual. Anual. Anual.
Tem alguns lugares que, por exemplo, no hotel tem que ser mensal. Então, mensal. Então, mas é o protocolo de uma franquia. Sim, né? sim. A carteira de vacinação das pessoas envolvidas tem que ter. Todos. Até garçom. Bastou trabalhar dentro do estabelecimento, ele tem que ser apresentado. Bom, tem que estar registrado, enfim, tem que ter passado pela medicina ocupacional, pelo médico do trabalho também. Sim. Manual de boas práticas do local. Tem que ter também. Manual de boas práticas. Impresso. Impresso. E o proprietário do local também tem que ter feito um curso de boas práticas, né? Tem que saber o que ele está produzindo. E o município tem esse curso disponível? Nós disponibilizamos esse curso virtual? alguns anos atrás para mais de 600 pessoas aqui no ginásio do Estado, Aurélia Roubas Martins. Nós fizemos um curso lá, trouxemos 4 profissionais extremamente capacitados, muitas pessoas fizeram, e pasme, a grande maioria das pessoas que fizeram não tiveram cuidado de ir até a vigilância sanitária buscar seu certificado. Tem gente que fez o curso, tem propriedade para trabalhar, não foi buscar o certificado e está sendo autuado. Comprovar que ele fez. E está sendo autuado. Agora, e vocês não vão renovar essa prática, não? Então, esses cursos hoje estão sendo oferecidos pelo pessoal do Senac. Okay. Do Senac. Parece que já estão oferecendo, dentro de uma periodicidade, está sendo oferecido esses cursos também. Muito bom. Fernando, eu queria ficar com você mais 2-3 horas, mas tem a Maura. Eu cometi uma indelicadeza, que a minha assessoria, Maura, ela colocou Iraci. Ela vai me matar, né? Iraci Bélia Marques. É Irani. Então. Eu não sei se foi meu assessor André Felipe. Eu perguntei para a sua outra assessora se era então depois a gente vai ter que fazer uma sindicância para descobrir quem é que trocou o nome da Irani. Mas, Fernando, eu quero te agradecer. O Rodrigo Gílio pediu para te chamar num outro programa, porque eu não sabia dos seus dotes musicais, artísticos, né? Ele disse que você canta. Você toca também? Toco piano e violão. Então nós vamos trazer você. O piano não dá, né, Matheus? Não dá para trazer. Mas nós vamos trazer você para... O piano dá, o piano é elétrico, né? O seu é elétrico? Ele é mais leve do que o violão. Então tá. Então a gente vai convidar depois você para uma apresentação musical, para a gente conhecer o outro lado do coordenador de Vigilância Sanitária de Jaboticabal. Muito obrigado, Fernando. Eu agradeço e quero deixar... como finalização da minha mensagem, né, pedir para a população... E diga onde você está, que eu esqueci desse detalhe, e o telefone. A Vigilância Sanitária hoje encontra-se na rua Monteiro Lobato, número 1238. É próximo ao centro de saúde, um quarteirão para frente, nós estamos ali, telefone 3202-8564. E eu gostaria de fazer um apelo seguinte, não deixe apenas para o órgão público cuidar da educação e da saúde do município. Nós temos a nossa responsabilidade, né? Princípio de cidadania, que é o conjunto de direitos e deveres do cidadão. Temos vários direitos perante o município, mas nós estamos nos esquecendo dos deveres. E hoje, diante da febre da chikungunya, da dengue, da zika, só está acontecendo porque, lamentavelmente, a população está abrindo mão dos seus deveres. Faça a sua lição de casa. O pessoal de imóvel, cuide do seu imóvel. Pessoal de estabelecimento comercial, cuide do seu estabelecimento comercial. Principalmente de calhas. Calhas, hoje nós sabemos, calhas e lajes é super perigoso. E o olho não enxerga. Não enxerga. O olho nu, não. Principalmente atrás de geladeira, né? Naquele depósito onde tem o degelo. Em muitas residências nós encontramos o foco ali dentro da cozinha da casa do indivíduo. Então, tomem conta do seu local, porque tenho certeza que nós vamos conseguir passar por um ano dengue, né? A gente conhece por ano dengue, né, Mauro? Vamos conseguir passar mais uma vez dentro de uma condição relativamente aceitável para o município de Jaboticabal. Conte com a sua, para esclarecimentos, educação, enfim, campanhas, conte com a Jovem Pan News de Jaboticabal, conte com a revista Intervalo André Maria. Estamos à sua disposição. Muito obrigado, Fernando. E dentro de instantes, vamos a mais um intervalo. Maura Guedes. Agora é sua vez, Maura. Daqui a pouquinho. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Pro Prática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News.
A Unimed Jaboticabal informa. Se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Pé de batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. E inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos, fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5, porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Estamos de volta, são 10 horas e 55 minutos. Agora, né, é a vez da Maura falar.
E aqui eu tô com a Irani também, que é coordenadora da UPA de Jaboticabal. Muito bom dia, Irani. Bom dia. Então, Maura, começando, estendemos um pouquinho, né, com o Fernando, a pauta que compete à vigilância epidemiológica. E quais tipos de epidemias, não é só o Zika, nem a dengue, né, nós sabemos que existem várias epidemias, competem a vocês, que estão aos cuidados da vigilância? Bom dia a todos os amigos aqui presentes, bom dia ouvintes. Quero agradecer a oportunidade do espaço, né, a mim enquanto enfermeira da vigilância concedida. Nós dependemos muito dessa questão da divulgação para que a gente possa informar corretamente a nossa população. Explicando um pouquinho o trabalho da vigilância epidemiológica, ela cuida dos fatores determinantes e condicionantes, desde a promoção à saúde, a prevenção das doenças e a reabilitação, de acordo com a assistência prestada à nossa população. Então, são os 3 níveis de atenção oferecida à população, desde a atenção primária, secundária, terciária. A vigilância epidemiológica, ela está como retaguarda de todos os setores de saúde pública e também a parte de convênios, a saúde particular, ou seja, para cuidar de toda a população do município, no caso Jaboticabal. Seguimos protocolos do Ministério da Saúde, né? Temos o nosso regimento da Regional de Saúde de Ribeirão Preto, através da Secretaria de Saúde do Estado, e temos autonomia nas nossas ações de acordo com as nossas necessidades, as prioridades que o município, né, necessita. Então, falando um pouco das epidemias, quando a gente fala em epidemia, nós nos referimos à questão das doenças infecto-contagiosas, que são aquelas transmissíveis, mas nós também não podemos nos esquecer das doenças que não são transmissíveis, mas que são aquelas crônico-degenerativas, que também, né, causam uma grande morbidade e mortalidade na população. Alguns exemplos, Maura. Alguns exemplos. Hipertensão, diabetes, né, cardiopatias, hepatopatias, problemas renais, que nós podemos estar evitando, levando a população à questão da promoção à saúde, né, da educação em saúde, evitando que fatores de risco como tabagismo, uma alimentação inadequada, sedentarismo, também levem a essas doenças que também são epidêmicas no nosso país. Você trabalha, é interessante essa divisão dentro da saúde, é bastante, o ouvinte não tem noção dessa divisão toda, que tem, cada um tem um papelzinho, né? Um é o papel mais preventivo, outro papel mais corretivo, e o papel do seu departamento é um papel para evitar as epidemias, evitar as pandemias, que eu até quero que depois você explique a diferença de uma coisa para outra, mas também quando elas surgem, vocês também têm um papel fundamental nisso, né? Exatamente. Então, é muito amplo e complexo no trabalho de epidemiologia. Então, para esclarecer a vocês e aos ouvintes, quando nós falamos em surto, o surto ele é caracterizado num local geograficamente delimitado. Então, por exemplo, se nós estamos dentro de uma escola e nesta escola nós temos a presença de uma doença infecto-contagiosa, como, por exemplo, uma varicela, que é popularmente conhecido como a catapora. A partir do momento que nós já temos 2 casos desta doença relacionados entre si, neste ambiente delimitado geograficamente, caracteriza-se como um surto. Pode deixar. A partir de quando esse surto ele deixa de estar restrito a esse ambiente delimitado geograficamente e se expande para outras localidades do mesmo município, nós começamos a ter uma epidemia, que são números de casos inesperados, um aumento inesperado de número de casos para aquela determinada doença. Nós tivemos, eu não me recordo o ano, uma epidemia de dengue aqui em Jaboticabal? Tivemos em 2010,
Tivemos um aumento de casos expressivo em 2013 e agora o cenário se repete em 2016. Isso em Jaboticabal. É no país, né? Porque você vê que a coisa está assustadora. Hoje nós temos que... o ano passado, você tem esses números, Maura? Nós começamos a ter um aumento do número de casos e foi o que nos chamou a atenção em outubro de 2015. Mês este que... normalmente ele era para estar estável em relação à transmissão. E nós começamos a perceber que vários suspeitos começaram a aparecer e a partir de então já serviu de alerta para que a equipe toda envolvida, né, se mobilizasse para evitar que esse número se estendesse. Tanto é que nós montamos uma sala de situação da dengue envolvendo uma equipe multiprofissional para que cada um na sua competência pudesse estar, né, evitando que os casos se alastrassem. Só que, não só no município, mas como na região, no estado, principalmente de São Paulo e também bem como o país, o cenário acabou sendo este, de um aumento inesperado do número de casos e hoje nós estamos aí passando por mais uma epidemia no município de Jaboticabal. Não tanto quanto que foram os números em 2010, mas são números preocupantes. E só para terminar a questão da endemia. Endemia são casos esperados de determinada doença para a época do ano. Eu costumo usar muito o exemplo da malária no norte do país, onde ela acontece regularmente. E quando a gente fala em pandemia, tratar-se de uma epidemia a nível mundial, que foi o que aconteceu com o H1N1 em 2009. Maura, e a gente falou agora, né, a questão de como a vigilância trata com as epidemias e quais são as propostas, as políticas adotadas pelo órgão para prevenir as eventuais epidemias. Mas você não vai responder agora, após o intervalo. Ok. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento TNY Esportes, Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Alto Posto Portal da Nova, Dedete Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Sai, Zika! A Zika é uma doença séria, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ela pode afetar os adultos e principalmente nossos futuros bebês. É preciso muita vontade, mas sobretudo, muita informação para combater a Zika. Só podemos acabar com a doença combatendo o mosquito. Saiba como evitar o Aedes aegypti. Proteja-se. Acesse unimed.me/SaiZika e saiba mais. Unimed Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Collor. Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523.
Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LTCAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork, medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Alto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência MPM. Alto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. DDT Inseto, tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto, eficiência máxima no controle às pragas, respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal, especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Colchões Ortobon, colchões de espuma de diversas densidades e colchões de molas, camas box de diversos modelos, além de travesseiros, capas e protetores, produtos com até 5 anos de garantia total e mais, conjuntos box de molas casal a partir de R$ 1.199. Isso mesmo, apenas R$ 1.199. Colchões Ortobon, sob nova direção em Jaboticabal, na Rua Rui Barbosa 909, telefone 3203-9012. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta, são 11h08. Bom, Maura, que eu havia perguntado, né? Como que funciona a prevenção? Porque não adianta nada, né? A gente só conter o problema quando ele já está grande, sendo que a gente poderia fazer com que esse problema nem sequer ocorresse, né? Perfeitamente. Então, a proposta do Ministério da Saúde, junto com a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, né, o nosso foco principal é a prevenção das doenças. Porém, tem momentos que, mesmo diante de uma situação de transmissão, nós podemos também prevenir complicações. Como um exemplo, esse ano eu levo em consideração a dengue, pois o ano de 2015, o estado de São Paulo, ele teve um número excessivo de óbitos. Então, para esse ano, a proposta do Ministério era que os casos de dengue iriam ocorrer, mas que nós teríamos que prevenir os casos graves e principalmente os óbitos. Então, mesmo trabalhando em plena situação de transmissão da doença, ainda assim nós conseguimos usar da prevenção de complicações. O que gera o óbito é a derivação da dengue para a dengue hemorrágica? Sim, ou o choque da dengue. Então, para que isso ocorra, ou melhor, para que isso não ocorra,
o paciente ele deve ser assistido precocemente, né? Por quê? Os casos eles se agravam naquelas pessoas que já têm uma doença de base instalada, né? Ou então alguns grupos de riscos que são mais suscetíveis à gravidade da doença, como por exemplo, crianças, idosos, gestantes e também aqueles que já têm alguma doença crônica instalada. O HIV, por exemplo? O HIV, a hipertensão, diabetes, as cardiopatias, né? Então, como o HIV, outras doenças. Um cuidado maior para quem tem essas doenças. Um cuidado maior. Então, o olhar para essas pessoas, ele tem que ser um pouco mais abrangente, diferenciado. Ô Maura, nós temos dentro desse trabalho todo de prevenção, vamos pegar o exemplo da dengue, né? Nós temos que ter aquele cuidado em casa, não deixar água acumulada, evitar os focos, etc e tal. Só que a gente não tem o domínio do que acontece na casa do vizinho, na casa dos vizinhos, do outro bairro. O que você recomendaria ao nosso ouvinte como prevenção? A gente vê aí o pessoal passando esses repelentes, né? O que você recomenda como cuidado? A orientação, neste momento, do uso do repelente é fato, procede. Mesmo por conta das gestantes, que é a nossa preocupação maior devido à questão da transmissão do Zika vírus em gestantes, que pode levar a um quadro de uma microcefalia, né, no recém-nascido, e esse problema ele é para o resto da vida. Então, esse uso do repelente, na atual situação de transmissão, ele tem indicação sim, mas nós precisamos de fato da colaboração do morador em cuidar da sua casa, e muitos chegam dizendo: nossa, mas a minha casa eu limpo, verifico os quintais, as calhas uma vez por semana, mas eu tenho muito problema com um vizinho, tenho problema com terrenos próximos à casa, onde as próprias pessoas que moram próximo jogam lixo nesses quintais. Então, nós levamos isso muito em consideração. A equipe de vigilância de vetores, ela trabalha nessa parte de bloqueio de controle de transmissão, fazendo essas visitas periodicamente nessas residências e, de acordo com a atual situação de transmissão, nós também estamos realizando vários mutirões de limpeza. A exemplo que está acontecendo hoje no Zagalo. Está acontecendo hoje. É no Zagalo, né? Sim, é no Zagalo, no Planalto Itália, na Coab 2. E nós estamos, esse ano, já é o 4º mutirão realizado. O primeiro foi no Sorocabano, o segundo no Jardim Boa Vista, residencial. O terceiro aconteceu no distrito do Córrego Rico. E hoje, né, nós elencamos esses bairros também, porque estão aparecendo novamente mais casos suspeitos da doença. Veja que interessante. Então, a sinergia e a comunicação entre vocês que trabalham a prevenção com o pessoal que cuida da correção, que é o departamento da Irani, que é a UPA, porque chega lá, né? Chega com dengue, chega com tudo. Sim, aí automaticamente ela já comunica os dados para vocês, e se teve, um exemplo, 10 casos na Nova Jaboticabal, automaticamente o foco de vocês, claro que não vai desconsiderar a cidade, mas vocês focam no bairro para poder verificar onde é que estão os problemas, é isso? É bem isso mesmo. Então nós temos hoje um fluxo de informação. Então, o paciente suspeito da doença, ele chega na ponta do atendimento, seja na rede pública, como particular, como privada, conveniada. E hoje nós temos a articulação, né, deste fluxo, porque não adianta só a gente atender aos pacientes SUS. Nós também temos que ter o olhar, né, de assistir a toda a população do município. E nesse momento, os pacientes eles chegam com uma maior frequência na unidade de pronto atendimento, até pela praticidade e rapidez do atendimento, ou aqueles que que passam mal no final de semana, para onde eles vão? Eles vão para a UPA. E aí nós recebemos diariamente todas as notificações desses casos suspeitos que passam pela vigilância epidemiológica, onde nós fazemos, né, a seleção desses pacientes por bairro e automaticamente já enviamos essa notificação para a equipe de vigilância de vetores,
para iniciar o trabalho de bloqueio de transmissão. E os particulares também informam? Também informam. O São Marcos, a Unimed, o Santa Isabel também. Hoje melhorou muito, né, essa articulação com os serviços do Hospital São Marcos, Hospital Santa Isabel. Então, eles chegam e tem nos ajudado muito, André, porque a rede pública, através do Instituto Adolfo Lutz, que é a nossa referência para a realização dos exames de sorologia para confirmação da dengue, devido à grande demanda do Estado, a sorologia ela foi interrompida, né, por diminuição do número de kits para realizar o processo dessas amostras. Então, os planos de saúde têm contribuído muito quando eles já chegam com o resultado de uma sorologia confirmatória. Isso direciona o trabalho da equipe de vetores e zoonoses, né, para fazer a nebulização da casa e de todo o entorno da onde esse caso está acontecendo. Maura, e a vigilância epidemiológica, ela tem estrutura tanto financeira, ela tem apoio do governo do estado, como que funciona? Para as campanhas, você Falta estrutura, equipamentos e profissionais? Nós temos hoje a verba nacional de vigilância em saúde que vem destinada, né, para as ações de prevenção e controle, e também quando nós temos uma transmissão de dengue, Jaboticabal é elencado como um município prioritário, ele tem um complemento desta verba, né? Então nós temos sim essa retaguarda do governo federal, bem como do próprio município. E os canais que vocês utilizam para aplicação dessas verbas? São os veículos de comunicação? Tem trabalho nas escolas? Como é que vocês utilizam essas campanhas? Sim, é imprescindível, né? Nós temos que ter essa comunicação. A divulgação para a população é fundamental, desde que a gente tenha a confirmação de que nós estamos tendo a transmissão, e também o investimento nos escolares, né? Eles são muito parceiros. Porque as crianças são elas que levam isso para dentro de casa, cobram muito dos familiares, dos vizinhos. Então, nós precisamos investir sim. Tanto é que na última segunda-feira, através da Escola do Legislativo, nós tivemos um encontro com jovens do ensino público, e que eram aproximadamente 500 alunos que estavam presentes assistindo a uma palestra do professor Amaral, da professora Maria Angélica e eu, que cada qual, né, falou um pouquinho do seu departamento e as ações que são realizadas. E certamente nós dependemos dessa divulgação, dessa parceria, para que eles sejam multiplicadores, né, e auxiliem no nosso trabalho. E por que você acha que teve, né, mesmo com essas políticas, essas propostas, um retrocesso na questão da dengue? Porque a dengue tinha sido bem minimizada, né? Nós tivemos uma epidemia passada aí. E por que voltou até esse problema? Deixa eu complementar até a pergunta do André Felipe. A gente pode encontrar um pouco dessa resposta num ano de fortes chuvas no país? Sim, na nossa região? Sim, certamente. O fator climático, ele contribui muito para esse aumento, né, da transmissão. Em 2014, nós tivemos um ano atípico em relação às chuvas no verão. Tanto é que Jaboticabal ficou apenas com 54 casos de dengue de janeiro a dezembro. Em 2015, as chuvas no final do ano, elas começaram precocemente. E quando a gente tem um ano de pouca transmissão, se nós não continuarmos, né, o nosso trabalho de divulgação, de conscientização, e aí conscientização eu considero que é consciência mais ação das pessoas e estarem atentos o ano todo em relação à dengue. Hoje, dengue, a gente não pode mais falar que é um problema específico do verão, principalmente na nossa região, onde nós temos transmissão de dengue o ano todo. Então, isso é um fator contribuinte, o fator climático e também a circulação viral, onde a gente tem um esgotamento de suscetível, como aconteceu em 2010, que a nossa transmissão foi pelo soro
sorotipo 1 do vírus da dengue. Então, os anos seguintes, enquanto não houve a nova introdução de outro sorotipo, nós ficamos num momento de tranquilidade. Porém, nós sabemos que a nossa região hoje ela já tem os 4 sorotipos da dengue circulando. O 1, o 2, o 3 e o 4. Né? Então, por este motivo e devido à grande transição das pessoas, né? As viagens, as idas e vindas, essa circulação ela é quase que inevitável. E Maura, outra questão também, né, que eu acho que contribuiu com essa proliferação foi o seguinte, eu tive em Piracicaba em 2014, no começo de 2014, e foi muito triste a cena que eu vi lá. Felizmente essa cena já foi corrigida, que o rio Piracicaba estava seco, não tinha água, assim, pouca água. Então o que aconteceu? Os rios deixaram de ter água corrente e viraram um grande criador de mosquito, porque imagina uma quantidade, se uma bacia de uma dona de casa ou até uma latinha já prolifera muitas larvas, né, muitos mosquitos, imagine um rio inteiro, né? Sim. Uma longa extensão de água parada, isso também foi o que contribuiu. Contribuiu, isso é fato, e até com essa escassez de chuva que nós tivemos num determinado período, as pessoas começaram a acumular água em casa, não é? Em reservatórios, muitas vezes impróprios, né? Destampados, expostos ao clima, né? E isso fez com que também esses reservatórios de água para consumo, né, dos residentes acabaram virando focos de dengue. Maura, nós temos que ir a mais um intervalo, senão nossos patrocinadores, você já viu, né? Eles reclamam e eles que mantêm esse programa, né? Nós temos essa voz graças aos nossos patrocinadores. Nosso agradecimento. Ao retorno, eu queria que você comentasse um pouquinho, de forma bem objetiva, sobre a questão da carteirinha de vacinação. Porque a gente fala muito do H1N1, chikungunya, do Zika, da dengue. Até quero também que você explique a diferença de um para o outro, né, para esclarecer os nossos ouvintes, porque é que nem a história da virose, né? De repente, quando você não sabe o nome de alguma coisa, você joga tudo para virose. Então, explicar a diferença disso e também sobre a carteirinha de vacinação, que por sinal, Maura, eu não tenho. Minha mãe todo mês me cobra. Eu não sei como é que está a minha vacinação. Acho que eu vou ter que tomar todas as vacinas que cabe à minha idade. Depois você puxa a minha orelha. Pode deixar. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Pé de Batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços.
Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Pró-Prática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. E inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria. Referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos. Fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5. Porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. 11 horas 27 minutos, recebendo nessa manhã de muito calor. O Fernando Aurélia Robas Martins já nos deixou, né? Nos deixou do programa, né? Vou deixar bem claro, essas palavras são muito fúnebres, né? A Maura Guedes, sempre gentil, presente aqui. A Maria Angélica não pôde estar presente. Eu quero muito conversar com você, Maria Angélica, mas eu sei que hoje a sua causa é nobre, então a sua falta está justificada, viu? E a Irani, que não é Iraci, Bélia Marques, daqui um pouquinho a gente vai conversar com ela, que é coordenadora da UPA de Jaboticabal. Eu deixei duas perguntas. Vamos começar primeiro, para você de forma objetiva explicar aos nossos ouvintes essa diferença aí de o que é o H1N1, que vai começar a preocupar mais o setor de vigilância epidemiológica agora que começa outono, inverno, né? E também o que é o chikungunya, o que é o Zika e a diferença para a dengue. Ok, então vamos começar pelo H1N1, que é uma gripe, ela é uma doença de transmissão respiratória, é um vírus influenza, né? Ela chegou ao país em 2009. Desde então não houve mutação do vírus. Então a vacina que previne da influenza H1N1, ela deve ser tomada para os grupos de risco que foram contemplados pelo Ministério da Saúde anualmente, porque essa proteção da vacina ela deve ser reforçada todo ano. E neste momento nós estamos aguardando para a região
de Jaboticabal o início da campanha para o dia 30 de abril. Outros municípios da Grande São Paulo, aproximadamente 39 municípios da Grande São Paulo, terão início na vacinação contra a influenza, que não contempla somente o H1N1, mas também outras cepas do vírus da gripe comum, né? A partir de segunda-feira. Então, deixo claro aqui que no município de Jaboticabal, a campanha contra a gripe terá início em 30 de abril. Né? Porque a mídia ela tem divulgado que já está iniciando a campanha, mas são para aqueles municípios onde estão com maior número de casos e, infelizmente, destes casos, muitos óbitos já ocorreram. E quais são os grupos contemplados? São as crianças entre 6 meses até menores de 5 anos, as gestantes em qualquer idade gestacional, as puérperas, que são as mães que tiveram bebê até 42 dias após o parto, os profissionais de saúde, tanto da rede pública como privada, os doentes crônicos e também os idosos. Os indígenas também são contemplados, mas não é o caso aqui na nossa região, mas eles também são quem contemplados. Quem está fora desse grupo pode, mas aí ele tem que comprar a vacina? Como é que funciona? Provavelmente essa vacina será comercializada, né? Eu não tenho essa informação, mesmo porque o quantitativo de doses de vacina, ela virá gradativamente. Então, por isso que nós não podemos estender a toda a população, priorizando esses grupos, porque em casos de gravidade, são os que estão mais sujeitos, né, a ter uma complicação a essa doença. H1N1, qual que é a diferença para a gripe tradicional que a gente... É um outro tipo de vírus. É um vírus influenza, mas é um outro tipo de vírus. Em termos de quadro clínico, é muito semelhante. Porém, ele causa uma maior complicação à parte respiratória baixa, né? Como pneumonia, uma insuficiência respiratória aguda grave. E pode levar a óbito. Infelizmente. E o Zika, chikungunya e dengue? Explica um pouquinho a diferença dessas patologias. A dengue, né, ela é uma doença febril aguda, seguida de mais 2 destes sintomas. Dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, diarreia, vômito, a pessoa fica prostrada, né? Ela não consegue manter a sua qualidade de vida. O Zika vírus, ele também tem esses sintomas, porém, ele vem com um quadro precoce de uma hiperemia conjuntival. O que é isso? Os olhos ficam avermelhados, o corpo começa a manchar, né? São manchas vermelhas na pele que causam o desconforto da coceira. E chega de uma forma muito precoce e com um quadro febril muito discreto. Quando a dengue, ela vem com uma febre alta, o Zika vírus, ele causa uma febre baixa com poucos dias de febre, mas já tem o aparecimento deste quadro de rush, né, que a gente chama cutâneo, seguido de uma coceira intensa. A chikungunya, como o nome, ele quer dizer o quê? Chikungunya, ele vem, né, mostrando que é aquele que se curva. Essa é a denominação, chikungunya, aquele que se curva. Por quê? Porque a pessoa ela tem muita dor articular, né? Principalmente na região da coluna, punhos e tornozelos, seguido de inchaço e vermelhidão também no local onde causa essa dor articular. Então, dá para a gente diferenciar um do outro através desse quadro clínico básico, que independente do exame laboratorial, que nesse momento para Zika vírus a gente também prioriza somente para gestantes que apresentam um quadro sugestivo para monitorarmos a questão da microcefalia. Então, a clínica, ela ainda continua sendo soberana e nesse momento auxilia muitos profissionais na diferenciação de uma infecção e outra. E certamente nós já temos a circulação viral das 3 doenças no município. Tem município Zika? Nós temos precedentes, pacientes, eu digo, não o vírus, eu digo pacientes. Pela clínica, sim. Chikungunya também? Pela clínica,
ela pode estar sendo também evidenciada. Mas não são casos autóctones de transmissão aqui no município. São residentes de Jaboticabal que estiveram em áreas de transmissão e que acabaram se infectando. Maura, para a gente encerrar e passar a bola para Irani, quais são as vacinas que nós temos que ordinariamente estar tomando? Para cada faixa etária, André, nós temos uma vasta gama de vacinas hoje disponível, né, pelo calendário nacional de imunização. Então, tem a vacina das crianças, que foram incluídas novas vacinas, né, no calendário. Houve mudança de faixa etária, por exemplo, da febre amarela, que hoje a criança já recebe a segunda dose aos 4 anos de idade. E hoje o Ministério da Saúde ele elencou que a pessoa vacinada com 2 doses da vacina contra febre amarela não há necessidade de um reforço a cada 10 anos. Então, houve algumas alterações importantes no calendário, assim como dos adolescentes, dos adultos e dos idosos. Então, em todas as unidades básicas de saúde que tem sala de vacina no município de Jaboticabal, todas essas vacinas estão disponíveis. Eu quero, para encerrar com você, eu quero te pedir e abrir a revista. Eu gostaria que você nos passasse, se puder, até para a edição de maio, o calendário por faixa etária. Sim, vamos começar a utilizar a revista de forma gratuita, sem nenhum custo do município, para a gente conscientizar as pessoas por faixa etária e saber o que cada um tem que... a prevenção. Perfeitamente, porque é inadmissível que hoje ainda ocorram óbitos, né, por doenças imunopreveníveis, né? Eu também teria que tomar vacinas, né, Maura? Estou te esperando. Tá esperando, Maura? Ai, adoro, viu? Eu tô picadinhas, né? E escuta, agora nós vamos para Irani. Nós temos um intervalo agora. Vamos para o último intervalo e depois até o meio-dia com você, Irani. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento TNY Esportes, Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Auto Posto Portal da Nova, Dedete Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Sai, Zika! A Zika é uma doença séria, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ela pode afetar os adultos e principalmente nossos futuros bebês. É preciso muita vontade, mas sobretudo, muita informação para combater a Zika. Só podemos acabar com a doença combatendo o mosquito. Saiba como evitar o Aedes aegypti. Proteja-se. Acesse unimed.me/SaiZika e saiba mais. Unimed Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Collor. Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221.
Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LTCAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork, medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Alto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência MPM. Alto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. DDT Inseto, tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora: desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto, eficiência máxima no controle às pragas, respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal, especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Colchões Ortobon, colchões de espuma de diversas densidades e colchões de molas, camas box de diversos modelos, além de travesseiros, capas e protetores, produtos com até 5 anos de garantia total e mais, conjuntos box de molas casal a partir de R$ 1.199. Isso mesmo, apenas R$ 1.199. Colchões Ortobon, sob nova direção em Jaboticabal, na Rua Rui Barbosa 909, telefone 3203-9012. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta agora com a Irani, né, Irani? Agora é a sua vez, depois de muito tempo, né? Infelizmente, mais uma vez não pôde comparecer. Como é que chama? A Maria Angélica. É que está tendo o arrastão no Zagalo. Exatamente. E aí, estendemos, né, os nossos outros dois convidados. Irani, tem uma pergunta aqui, né? Você ficou até assustada, mal chegou, já veio pergunta aqui, já ligaram aqui. Mais uma vez o Sargento Orlando, né? Um grande ouvinte nosso, está sempre aí perguntando, está participando. Sobre os CIAFs, né? Jaboticabal tem diversos CIAFs, só que ele percebe, inclusive isso é uma constatação que até eu fiz uma vez, que as pessoas, tudo elas procuram a UPA. E a UPA, na verdade, o nome já diz, Unidade de Pronto Atendimento. Então, é uma questão emergencial. A UPA trata emergências. Então, não deveria encaminhar essas pessoas que precisam de outros tipos de atendimento aos CIAFs que tem em Jaboticabal? Bom dia a todos, bom dia a toda a população ouvinte. Eu quero dizer que realmente a UPA é um local de atendimento de urgência e emergência, mas nós não podemos deixar de atender qualquer paciente que dê entrada lá. Os casos mais simples a gente tenta encaminhar sim, a gente tenta ligar em alguma unidade básica, conseguir uma vaga, a gente às vezes consegue sim, mas muitas vezes a população não quer. A população acho que é um pouco cultural de ir à UPA, o atendimento às vezes é demorado porque nós trabalhamos com uma classificação de risco, além de tudo nós trabalhamos com vários tipos de atendimento de urgência, acidentes, paradas, então o que pode esperar, geralmente espera até às vezes 4 horas. Para você ter uma ideia,
No mês de fevereiro, nós tivemos 7.293 atendimentos na UPA, em 29 dias. A nossa média diária é 251 pacientes dia. Muita coisa, né? No mês de março, nós tivemos 8.699 atendimentos, sendo que é uma média de 289 por dia. Mas chegamos a atender 374 pacientes num dia. E assim, como que trabalha a UPA, né? Eu tive já uma experiência, eu experimentei uma vez o serviço da UPA, gostei na ocasião que fui, mas tem gente que reclama, tem gente que fala bem, né? Nós temos que dar voz a ambas as partes, né? Como que trabalha a UPA e qual que é o atendimento que é fornecido? Nós atendemos, como eu já te falei, a classificação de risco. Então, nós temos o paciente que ele é atendido imediatamente, que ele entra pela sala de emergência, esses casos graves, não esperam, vamos supor, 1 minuto. Ele entra e já é atendido. Nos casos mais simples, vamos supor, tem às vezes uma cólica renal, também a gente não deixa esperando. Uma febre de 39, 40, a gente não deixa. Então, assim, a gente classifica, nós temos uma enfermeira na classificação de risco, priorizando os atendimentos. Então, o nosso maior fluxo de atendimento é na classificação azul, que são as coisas mais simples, são dores lombares, são dor de garganta, dor de ouvido. Então, são coisas que realmente, isso às vezes a gente deixa esperando devido a outros pacientes necessitarem. E nesses casos poderia ir para o CIAFES? Poderia. E no caso, esses pacientes da categoria azul, muitas vezes eles não compreendem, né, que a necessidade, existem pessoas que têm uma necessidade maior que a deles, né? Por isso a demora. Sim, a gente parece que quando tem mais pessoas para se atender, são os dias que mais emergências aparecem. Nós trabalhamos com rodovias na nossa região, com acidentes dentro da cidade também. Trabalhamos com acidente de trabalho pelas firmas existentes aqui em Isso é importante destacar, porque quando tem um acidente numa rodovia, nas vias internas aqui, ou um acidente de trabalho, primeiro vai para a UPA. Não é isso? Isso. Aí, se o paciente tem um convênio, a gente consegue detectar isso, a gente consegue transferir esse paciente. Mas o primeiro atendimento é realizado na UPA, principalmente se for caso de urgência. Então, no caso, né, embora o setor público de saúde ainda, né, infelizmente, houveram avanços, com certeza, mas ainda tenha falhas, o SAMU é uma instituição que eu elogio, porque é uma instituição que, assim, sempre as pessoas que precisam de atendimento, até mesmo os que têm convênio, são assistidos pelo SAMU. E o SAMU, 95% das vezes, é bem sucedido no atendimento. Sim, a média de atendimento do SAMU por mês gira em torno de 600, às vezes 500 atendimentos no mês. E dentro desses atendimentos estão os conveniados, que a gente também faz o primeiro atendimento. E todas as pessoas que buscam a UPA em Jaboticabal, ela consegue atender toda a população que necessita? Conseguimos. O problema, pelo que eu entendi que você falou, é o tempo que as pessoas reclamam, a demora, mas em função, eu não vou aqui inocentar toda a estrutura, porque a saúde é inesgotável, a demanda por estrutura, mas também por falta de conscientização da população que procura a UPA, quando na verdade ela deveria procurar o CIAF. Sim, porque na urgência nós conseguimos uma resolutividade muito rápida. Nós temos a retaguarda do Hospital Santa Isabel com leitos de UTI. Se for um caso grave, a gente consegue regular esse paciente para Ribeirão Preto. Às vezes nós não temos o suporte aqui, a gente consegue regular. O que acontece, realmente, a espera é pelos pacientes da área azul, que a gente chama. Você tem quantos profissionais trabalhando na UPA em cada turno? Nós temos 3 médicos dias e 2 à noite, todos os dias, 24 horas. Tá. Se chegar lá agora, por exemplo, tem 3 médicos. 3 médicos especialidade? Eles são clínicos gerais, tá. E fora isso nós temos a retaguarda de cada especialidade, que, se necessário, o médico entra em contato e passa o caso. Se for um caso de internação, se for UTI ou regulação, a gente consegue... Uma fratura, por exemplo, já aciona o ortopedista de plantão. Nós temos ortopedista no Santa Isabel. Mas, Irani, você não acha, assim, eu sei que isso não compete a você, mas você não acha 2 médicos à noite muito pouco?
Mas assim, depois a gente tem uma experiência que depois da meia-noite geralmente é mais tranquilo. Então, mas 3 durante o dia também, você não acha pouco? 5 médicos? A nossa UPA, ela é porte 1. Éramos para estar atendendo 150 pacientes dia. Então, assim, nós estamos vendo que de uns 15 dias para cá, o fluxo nosso aumentou muito. Então, eu acho que também devido a muitas demissões de pessoas na cidade que perderam seus convênios, né? Você sentiu já isso, então? De uns 15, 20 dias para cá, inclusive, é importante que você lembrou que eu ia até falar, eu estava em casa refletindo sobre a crise econômica. E eu pensei comigo mesmo, essa crise econômica é tão grave porque ela acarreta outros problemas. Além da questão do desemprego, da questão socioeconômica, exatamente isso, as pessoas perdem seus convênios, as pessoas perdem condição financeira para pagar convênios, ou seja, sobrecarrega o sistema de saúde, o governo já está sem dinheiro para investir em mais saúde, ou seja, é uma bola de neve. Mais gente desempregada, mais problemas na saúde, menos feedback por parte do governo que é responsável, né? É muito importante isso que você lembrou. E quantas pessoas já foram diagnosticadas aqui na UPA com dengue? Que nós estávamos falando de dengue. Nesse ano, né? você está dizendo? Nesse ano. Olha, o que acontece é as notificações, às vezes tem dia que a gente faz 25 notificações. Isso é encaminhado para a vigilância, e aí a vigilância que depois repassa o total, né? Mas como teve um atraso nos kits pelo Ministério da Saúde, então nós não temos esse total de... Notificação que você fala o paciente... é a suspeita ou é já a confirmação? Não, é a suspeita. Todo paciente suspeito, ele é notificado pela UPA, encaminhado para a vigilância epidemiológica. Entendi. E a UPA tem estrutura para tratar a questão das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti? O Zika, chikungunya, já estou até enjoando de falar esses nomes, né? Dengue, tem estrutura para isso? Sim, nós estamos agora passando um período assim mais difícil devido a esse aumento que eu te falei que tivemos nesses 15, 20 dias. Mas nós temos uma sala de emergência muito bem equipada. Nós temos 3 respiradores, se a gente necessitar, no caso grave, a gente manter o paciente com uma sobrevida com qualidade. E temos vários leitos. Então a gente... Você tem quantos leitos na UPA? Na UPA, na sala de emergência, eu tenho 4. E nos quartos, feminino, masculino, 5 e 4, fora a pediatria. Enfermeiro, você tem quantos? Enfermeiro é um por plantão, mais a classificação de risco e mais 8 técnicos de enfermagem por dia. Por horário, né? Por horário. E vocês, Irene, eu vi que você comentou desse aumento no número de pacientes. Além da UPA e do CIAFES, tem algum local em Jaboticabal que eles fornecem assistência? Pela rede pública são as unidades básicas e a UPA. Aí tem os convênios que seriam o São Marcos e o Santa Isabel. Ah, sim, mas público? Público somente a UPA e as unidades básicas. Inclusive, né, eu achei isso... não sei por que fizeram isso, né? Porque quando eu vi construir a UPA, falei, nossa, vai complementar o sistema de saúde. Mas eles parece que deixaram tudo na UPA. Fecharam o posto de saúde. Fecharam? Não, ele está funcionando. Está funcionando. Só mudou para o caso devido a uma reforma, mas já está retornando várias especialidades para lá. Ah, que bom. Mas assim, eu tenho recebido, nós temos uma funcionária, né? É claro que assim, uma pessoa não dá para abranger toda uma população de usuários. Todo um número de usuários. Mas ela disse que a UPA, ela assim, recebe o resguardo que ela precisa. Toda vez que ela necessitou da UPA, ela foi bem atendida, bem recebida. E o posto de saúde, não. Ela reclama muito do posto de saúde, até que não tem nem lugar para o pessoal sentar. Né? A demanda é muito grande. A pergunta que eu queria chegar é o seguinte: você tem resguardo dos órgãos públicos? Ou você ainda... Eu não sei se isso... Retaguarda, você fala? Verba, você tem verba, você tem apoio. A UPA, ou ainda falta? Não, a UPA, ela é pelo Ministério da Saúde, junto com a Prefeitura Municipal,
e nós já habilitamos a UPA já recebe uma verba pelo Ministério da Saúde e agora a gente está tentando conseguir a qualificação, porque o Ministério exige muito da gente para a gente conseguir que essa verba chegue até a cidade. Então, a habilitação nós já conseguimos, é tudo através de documentos, de papéis, de vigilância, de licenças que a gente necessita, né? Educação continuada, que a gente já tem também na UPA, e agora eu acho que por esses dias a gente consegue a Você tem quantas ambulâncias do SAMU? Do SAMU eu tenho uma só, que é um suporte básico de vida, e tenho as 2 branquinhas, que a gente chama de tipo A, que é somente com o motorista. E a USB, ela contém enfermagem. E se der um problema nessa ambulância do SAMU, você não tem reserva? Não tem. Às vezes eu consigo uma reserva técnica de Ribeirão Preto, ou às vezes eu pego uma dessas branquinhas e equipo ela e trabalho da mesma maneira. Se você tivesse que sugerir aos nossos ouvintes, assim, né, principalmente aqueles que não estão com uma urgência, como o André Felipe colocou, quais são os horários de pico, assim, aquele horário que ferve a UPA? Geralmente a parte da tarde. Das 4 horas em diante, parece que todo mundo resolve ir no mesmo horário. Das 4 às 10? Até a noite. Eu acho que também devido, às vezes, a população está trabalhando, as mulheres chegam em casa com seus filhos, então é nesse horário o nosso maior pico. Entendi. E se a gente eleger, assim, acidente de trabalho, acidente de rodovia, acidente na cidade, festas, o que dá mais, perturba mais o sono da UPA? Olha, período de festa, por incrível que pareça, nós não temos muito atendimento. Não tem? Natal, Carnaval, nosso movimento abaixa. Geralmente é mais durante a semana mesmo. Você não tem problema de alcoolismo, da pessoa Sim, chegar temos, embriagada? Mas não é muito. Em termos de consulta, não é muito. Entendi. E acidente de trabalho? Acidente de trabalho a gente tem bastante, né? Realmente todas as firmas, o primeiro local que ela lembra, ou ambulância, ou resgate, eles direcionam para a UPA. Para a UPA, né? Como é que está, se fala muito, até era o slogan do prefeito anterior, humanização e desenvolvimento. Desenvolvimento e humanização. É o contrário, né? Então ele tinha, o ex-prefeito José Carlos Olli, ele tinha como premissa, no início do seu primeiro mandato, fazer um grande trabalho de humanização envolvendo a saúde pública. E eu vejo assim, que a pessoa quando chega, tirando os exageros, os excessos, né, a pessoa chega com dor e a solução é à vista, não é a prazo, diferente do que acontece com a educação e outras áreas do município. A saúde, a pessoa chega com dor, ele já precisa do socorro imediato. Como é que está a equipe da UPA de Jaboticabal em termos de preparo, em termos de acolhimento, de estrutura emocional para receber as pessoas? Porque nem sempre as pessoas chegam com a educação que se espera. Sim, a gente trabalha com isso, com a enfermagem, com toda a equipe da UPA, que é o atendimento humanizado. E a gente trabalha com a educação continuada também com eles, porque realmente eles trabalham muito, o pessoal lá, e além de tudo, eles são funcionários muito antigos, são funcionários que têm uma vasta experiência em atendimento de urgência e emergência. Então a gente consegue ver onde é dor, onde não é, onde o atendimento precisa realmente ser rápido ou não. Então, algumas pessoas às vezes simulam um pouquinho para passar na frente. A gente até entende que cada um tem uma dor maior que o outro, né? Cada um sente mais que o outro, mas pelo olhar clínico nosso, a gente já consegue visualizar o que é urgência e o que não é. Quando alguém precisa de um exame, né? Porque a UPA a gente tem o tratamento emergencial, né? O atendimento emergencial, eu nunca ninguém se manifestou assim como, digamos, para mim, de má qualidade. As pessoas reclamam um pouquinho da questão dos exames, né? Demora muito para fazer os exames, tirar um raio-x demora muito para tirar raio-x. Por que isso acontece? Como que a gente pode fazer para minimizar esse problema, né? Para resolver esse problema? O raio-x não demora, porque ele é 24 horas dentro da UPA. Ele é só para os pacientes da UPA. Então, os exames de sangue demoram um pouquinho, porque o laboratório ele é microrregional. Então, ele realiza todo tipo de exame da cidade, de todas as unidades básicas e da UPA. Então, isso acarreta um tempo maior de espera. Que é uma coisa que a gente pode pensar até em função no particular, por exemplo, você tem
você faz o exame de sangue, às vezes se for uma coisa que tem uma suspeita, e dentro de 2 ou 3 horas esse resultado já sai, e quando é algo de emergencial. Mas aí são evoluções que que a saúde vai passar. Irani, eu quero te agradecer, já deram o sinal aqui que nós estamos terminando, eu queria agradecer a sua participação, dizer que foi bastante esclarecedora, e a mensagem que eu acho que você deixa para os nossos ouvintes é que qual é o papel da UPA? Emergência. Isso, a UPA está de portas abertas para atender a todos, mas assim, a prioridade é atendimento de urgência e emergência. E as pessoas que se conscientizem disso, né? Eu quero te agradecer, muito obrigado pela sua participação. André Felipe, obrigado, bom dia. Irani, muito obrigado a todos. Obrigado, Matheus. André na filmagem, terça subindo para o YouTube, né? Todo mundo aqui, a Irani vai se ver lá no YouTube. Obrigado, Lucas, Rafaela, a Karen, que é nossa mais nova colega de trabalho no Grupo André Maria, também está participando dos estúdios, e no sábado que vem estaremos mais uma vez, se Deus assim nos permitir. Grande abraço a todos.